Olá, sejam bem-vindos. Eu estou aqui no site do Zebot, é zebot.com.br, e hoje a gente vai aprender a configurar o script chamado enviador Zap Web, deixando ele pronto para enviar mensagens personalizadas pelo WhatsApp. Aqui no site do Zebot você pode obter informações sobre o produto, pode baixar a versão de demonstração, que é o que a gente já vai fazer agora. Aqui eu clico em baixar e escolho a versão 3, que é a mais nova. Enquanto ele baixa, deixa eu falar um pouco aqui do script que a gente vai trabalhar hoje. Aqui no final da página você vê o script enviador Zap Web, que é um script voltado para enviar mensagens por qualquer plataforma que funcione pela web. Antes de usar o script com qualquer plataforma de mensagem, a gente recomenda que você dê uma olhada nos termos de serviço para ver se o uso que você vai fazer é compatível com as permissões e regras de uso do serviço que você escolher. Então aqui no nosso exemplo, a gente vai fazer essa configuração para ele funcionar com o WhatsApp. Uma vez que ele já baixou aqui o Zebot, eu vou abrir o arquivo para fazer a instalação. É um instalador padrão do Windows, tá? Então não tem nenhum mistério, é só ir avançando aqui no instalador. É recomendável criar um atalho na área de trabalho e aí rapidamente ele vai fazer a instalação. Quando você iniciar o Zebot, na primeira vez que você estiver executando o produto, ele vai abrir uma janela indicando que precisa instalar esse componente aqui, que é o Microsoft WebView. Esse componente é o que vai permitir que o Zebot abra e trabalhe com um navegador embutido na própria ferramenta. Esse navegador embutido no Zebot, ele é útil para diversos scripts, inclusive esse que a gente vai configurar agora. Então, clicando no assistente para instalar o componente, ele vai fazer essa instalação, e aí é só você aguardar que ele termine de fazer essa instalação. Quando ele termina, você pode fechar essa janela, voltar aqui para o Zebot. Essa é a tela principal, onde você tem todos os scripts que estão listados. Antes de você usar o script, já para facilitar o processo de configuração, você deve vir aqui em Mais Funções, abrir o navegador interno. Se você não fizer isso, tem como contornar e configurar depois. Mas se você abrir o navegador, vai facilitar. Você vem aqui no endereço web.whatsapp.com. Por que a gente está entrando antes no WhatsApp? Porque, como é a primeira vez que a gente está utilizando, ele ainda não está conectado com a nossa conta de envio. E a gente precisa ter uma conta conectada a ele para poder fazer o envio das mensagens. Então você vai no seu celular, no canto superior direito da tela do seu celular, clica nele, vai em aparelhos conectados, e aí você vai conectar um aparelho, aponta o celular para o QR Code, e aí sua conta de WhatsApp vai ser associada ao WhatsApp Web. Você aguarda então ele carregar o WhatsApp, e agora sim a gente está pronto para executar o script. Você vem aqui nesse script chamado enviador Zap Web, dá um duplo clique nele, e ele vai abrir dessa forma que está aqui. Primeira coisa, como é que você faz para colocar os contatos para quem você vai enviar as mensagens aqui no script? Você está vendo que tem aqui uma tabela que ela já vem por padrão com a coluna contato e a coluna nome. Você pode vir aqui no menu colunas para adicionar outras colunas que você queira usar nas mensagens personalizadas, mas aqui a gente vai deixar somente com esses dados. A coluna principal é essa coluna chamada contato. É aqui que você vai colocar os números das pessoas para quem você vai enviar a mensagem. Tem inúmeras formas de você colocar esses contatos. Você pode digitar diretamente aqui na tabela, você pode abrir um bloco de notas, carregar uma lista que você tenha com os números, e aí depois você vem aqui no menu editar e colar. O importante é que a coluna de dados se chame contato. E você pode também pegar uma planilha lá no Excel ou no aplicativo de planilhas do Google, por exemplo. E aí é só você selecionar os dados. Pode ser dessa forma, pode ser clicando aqui no canto superior esquerdo aqui da planilha, que ele seleciona todos os dados. Dando um Ctrl C, você vai copiar. E aí voltando para a planilha, deixa eu zerar aqui os dados. Basta você clicar em editar e colar. Então você vai ver que ele colocou os dados todos corretamente aqui na tabela. Agora que a gente já tem os dados, vamos então executar o nosso script.
Basta você clicar no botão configurar e rodar. Aqui já dá para ver que ele está configurado com o link da API fornecida pelo próprio WhatsApp. Se você quiser usar outras plataformas de mensagem que funcionam pela web, você pode obter o endereço da API diretamente com a plataforma. Aqui nas configurações do campo, na opção link, você vai ter alguns links de plataformas populares, como por exemplo o Telegram, tem também o ICQ, e você pode usar qualquer outra que funcione pela web. No caso aqui, vamos deixar essa do WhatsApp para o nosso exemplo. Então, se eu colocar assim, ó, olá, e colocar entre chaves o nome da coluna, eu vou conseguir personalizar essa informação. Aqui na imagem, eu venho nesse botão, na opção arquivo, vou selecionar o arquivo de imagem que eu quero utilizar. Ele já está salvo aqui no meu computador. Você pode ou não definir uma legenda. Aqui eu coloquei uma legenda e eu vou deixar esses outros campos vazios, tá? Aqui tem uns parâmetros opcionais. Se você fornecer os números sem o código do país, você deve deixar esse campo aqui preenchido. Já se você tiver fornecido na tabela os números contendo o código do país, você vem aqui e apaga essa informação. Normalmente não é necessário fazer alterações nesses campos de pausa, mas se você estiver verificando algum problema de operação do produto, ou seja, o contato demorando muito para carregar e aí o sistema está clicando antes do contato ter sido carregado ou alguma coisa desse tipo, você pode aumentar um pouco esse campo de pausa extra, que serve para dar uma pausa entre determinadas operações. E muitas vezes também é interessante aumentar um pouco esse campo aqui, que é o de pausa antes de iniciar. Isso aqui é o seguinte, toda vez que ele abre um contato, ele espera um pouco, no caso ele vai esperar essa quantidade de segundos, e depois é que ele começa a fazer o procedimento de envio da mensagem. Então se você tem um computador mais lento, que está demorando muito para carregar o contato, você pode aumentar justamente o tempo desse campo. Eu vou deixar aqui com 2 segundos, mas normalmente nem precisa alterar esses dados daqui. E para esse nosso exemplo, eu já estou satisfeito. Vou clicar no botão OK e agora ele já vai começar a fazer o envio. Note como foi importante a gente já ter cadastrado a nossa conta do WhatsApp antes de ter aberto o script. Lembrando que esse procedimento só precisa ser feito na primeira vez que você usa o produto, porque a gente ainda não tinha definido a conta do WhatsApp. Quando a gente define, aí já fica salvo no navegador, tá? E aí ele abre o contato e como é a primeira vez que a gente está usando esse script, ele vai pedir algumas informações. Ele está pedindo aqui, ó, para eu definir qual é a posição onde digita a mensagem. Aqui tem a instrução bem detalhadamente de como é que faz isso e é muito simples, é só você pegar esse ponteiro amarelo que fica aqui no navegador e arrastar ele para o local que ele está pedindo, no caso, o campo de mensagem. Confirma aqui no botão OK, aí ele vai aprender essa posição, não vai perguntar mais para você. Agora ele quer o botão para envio da mensagem, eu arrasto aqui para a posição correta e clico no botão OK. Agora ele vai enviar a imagem que a gente definiu, está pedindo o campo onde tem a legenda da imagem, eu arrasto aqui para a posição correta, confirmo no botão OK. E por fim, o botão para envio da imagem, que é esse daqui. Pronto, agora ele aprendeu e não vai mais me perguntar. Então, no próximo contato que ele está abrindo agora, você vai ver que todo o procedimento vai ser feito de forma automática. E aí, das próximas vezes que você executar o script, tudo já vai estar salvo e ele não vai mais perguntar nada. Então, esse trabalho de configuração inicial só ocorre na primeira vez que você utiliza o script. Então agora ele abriu outro contato, está fazendo o envio da mensagem, note que a mensagem está personalizada, o envio foi feito, agora ele vai colocar a imagem com a legenda e agora sim ele terminou. Você vai notar que na tabela de dados, ele coloca na coluna status a data e hora em que o contato foi processado. Algumas dicas importantes, se você adicionar outros dados aqui na tabela, por exemplo, eu coloquei um outro número. Se eu mandar processar essa tabela do jeito que ela está aqui, ele só vai tentar fazer o envio para esse número que eu coloquei. Por quê? Ele só processa os registros que estão com o status vazio.
Se por acaso você quiser mandar uma mensagem para todos os contatos novamente, você deve clicar nesse botão zerar status e aí você vai ver que a coluna status fica vazia e agora sim, se você processar, ele vai mandar para todo mundo novamente. Outra dica importante: caso você no processo de configuração tenha errado o posicionamento do clique, quando ele pede indique a posição do botão enviar a mensagem, você sem querer botou aqui no botão de anexar, ou errou, alguma coisa ocorreu de errado, não tem nenhum problema. Você vem então aqui na aba Script, em seguida você vem nesse botão redefinir pontos de clique salvos. Quando você faz isso, o sistema zera o aprendizado e aí da próxima vez que você executar o script, ele vai pedir esses pontos novamente. Então é isso, essas são as dicas para você usar o script enviador Zap Web. Nesse vídeo a gente fica então por aqui e até a próxima.